Boa tarde, galera. Bem-vindos à nossa oficina de percepção rítmica. Eu estou muito feliz aqui por estar dando essa oficina para vocês. Não me considerem que eu sou tudo, porque eu não sei tudo. Vou estar aqui repassando os conhecimentos que eu sei para vocês. Estou muito feliz, com muita gratidão no coração, venho dar essa oficina para vocês. Meu nome é Luna Nara e eu faço licenciatura em música no IFCE, Campo Limoeiros do Norte, com especificação em bateria. Vou contar aqui um pouco do processo que eu fiz para chegar até onde eu estou hoje, para vocês entenderem que tudo foi um processo onde teve englobada a percepção rítmica e a coordenação motora. Quando eu tinha em média os meus 10 anos, por aí, sempre gostei, estava até antes de começar essa oficina, conversando com a minha amiga Isabelle, sempre gostei muito de instrumentos que envolvessem ritmo, etc. e tal. Aí comecei a estudar e sempre escutando muita música, tendo várias referências, passando o tempo, sempre tentando, como é que fala? Estudar a música de uma forma mais fácil que fosse para mim. Eu separava a música, estudava bem direitinho, separando por partes, e aí foi indo. Quando, em média, nos meus 14, 15 anos, meu pai tinha um violão em casa, aí fui tentar aprender. Comecei a tentar aprender nas notas básicas, sem pestana, fazendo tudo no simplificado. Aí, quando começou a chegar nas notas Fá, que tinha nota de pestana, eu digo, não, isso aqui não é pra mim, não. Não, isso aqui não é pra, não é pra mim, não. Aí eu fui, larguei o violão. Aí, como sempre gostei muito de área de envolver esse ritmo, percepção, essas coisas, aí minha mãe pegou e sugeriu para mim, perguntando o que eu queria ganhar. Aí eu disse, mãe, eu gosto muito de batucar, tocar, me dá um carro. Ela, pronto, depois pesquise. Aí eu fui, falei com um amigo meu da igreja e vi que ele estava fazendo carro. Aí fui pedir para ele fazer um para mim, só que até então não tinha conceito de nada, de como estudar, nem como fazer a estruturação da música. Mas pedi para fazer porque, como era presente também, para ter um impulso para ver se isso era já a porta de entrada para esse caminho. Aí fui, comprei carrão, por exemplo, queria adquirir meu carrão, né? Queria aprender uma música. A música, por exemplo, Codinome Beija-Flor, queria aprender essa música. Eu fazia, eu passava praticamente o dia inteiro escutando essa música, entendia o que a música estava falando. Por exemplo, aqui dessa música, dessa parte A até a parte B tá tocando isso, da B até a C tá tocando isso. O refrão é daqui até aqui, e fazia a estruturação da música bem direitinho. Aí depois eu ia pesquisar qual o ritmo que estava sendo tocado nessa música, para poder eu entender qual era o ritmo que eu poderia assim, me apropriar para tocar no carrão. Aí depois que eu entendia toda a estrutura, que eu pesquisava qual ritmo, por exemplo, era samba. Aí eu ia para o Google, YouTube e pesquisava como tocar samba no carrão. Bem básico, igual aquelas pessoas mesmo que não sabem nem como é que pesquisa as coisas. Aí fui, pesquisei, entendia como era a estrutura, como que tocava basicamente no carrão e aplicava porque eu tinha um carro em casa. Mas sempre gostei também muito da bateria, porém até então eu não tinha bateria em casa. Eu adquiri minha bateria esses dias agora, nesse ano. Aí quando foi dos meus 14 para os meus 15 anos, esse meu amigo que fez esse meu carrão, ele foi e me lançou a proposta de me dar aula. Aí começou primeiramente com a teoria, bem direitinho e tudo, e eu querendo já pular para a parte de tocar mesmo, que quando começa, quer logo sapecar logo com tudo. Aí fui, aí, não, vamos pro processo, estuda primeiro a teoria, de onde veio, de quem veio e tal. Aí pronto, começou a ter a parte mesmo de tocar, depois de toda a parte da teoria. Aí foi a gente tocando, tocando, começou o ritmo básico. O básico, acho que até quem não sabe tocar bateria consegue fazer esse ritmo. Aí ele chegou no sábado, que essas aulas eram dia de sábado, chegou para mim e disse, não, eu não tenho mais como ensinar, porque eu vou ter que estar trabalhando aos sábados, não tem mais como. Parece que ele pegou um balde d'água e tacou assim na minha cabeça, eu digo, meu Deus do céu, só porque agora eu pensava que tal dia eu já vou estar tocando aquela música toda empolgada e veio e disse que não tinha mais como. Mas eu me lembrei que o que eu fazia com o carrão, eu poderia aplicar para a bateria. No carrão, como eu tinha em casa, então foi um pouco mais fácil para aprender os conceitos,
as partes de como entender para tocar bateria. Aí eu fui e consegui entender como eram os conceitos através do carrom e apliquei na bateria. Só que vale ressaltar que eu não era uma pessoa igual aquelas velhinhas quando vai para a igreja, que toca a música e todo mundo bate no tempo, a palma no tempo certo, e a velhinha bate no contratempo no tempo errado. Aí o povo ficava brigando porque eu ficava batendo palma no tempo errado, não sei o que. Eu digo, ô meu povo, mas eu tô tão empolgada para tocar e cantar a música. Vocês ficam brigando porque eu fico tocando a palma na hora errada. Não tinha nada de coordenação nem percepção rítmica. Aí quando minha mãe me deu esse carrão, comecei a estudar essas partes de percepção rítmica e coordenação motora, porque querendo ou não, como era instrumento de percussão, eu precisava ter coordenação para poder tocar os ritmos, pelo menos nem que fossem os básicos, né? Aí foi conseguir aprender um pouco de percepção e um pouco de coordenação. Só que, como eu não tinha nada de bagagem, nem nada, nem para onde procurar direito, aí eu comecei a pesquisar por fora, porque também não tinha quem me ensinasse. Comecei a pesquisar por fora, achando portfólio, tudo que era curso e tudo mais, eu estava entrando. Estava nem vendo se era bom, se era ruim, eu estava entrando, era em tudo. Aí o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu não tinha carrom até então. O carrom foi o que eu consegui mais recente, mas a bateria, que é o meu instrumento específico, eu não tinha em casa, eu adquiri esse ano. O que é que eu fazia? Eu estruturava a música, estudava a música bem direitinho, mas o que é que eu quero falar com isso? Eu era uma pessoa, como muitas pessoas que podem estar assistindo são, que não tem nem um pouco de coordenação e nem um pingo de percepção. Só que eu não tinha nem a coordenação nem a percepção, mas eu tinha o foco e a força de vontade para aprender. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que mesmo seja na área da música, ou na área secular de vocês, no social, que se vocês querem uma coisa, vocês foquem que vocês conseguem. Porque eu era como muitas pessoas daqui que não tinham nada de percepção nem coordenação motora. Mas através da estruturação da música que eu fazia, eu consegui sim ver os pilares que a música ela tinha que ter para ser, tinha que ser, como é que fala? Respeitado, cada pilar da música, para eu entender que mesmo começando com a parte chata, se fosse da teoria ou não, eu ia chegar no ponto que eu queria. Eu nem falo o ponto que eu queria, porque eu estou tentando crescer a cada dia e ajudando quem está lá embaixo para subir também. Mas quero dizer para vocês que não desistem, se vocês têm um foco e se vocês têm a capacidade e a força de vontade, vocês conseguem. Então, pessoal, vou dar aqui início à minha oficina de percepção. A gente vai iniciar primeiro com os conceitos. O que é a percepção rítmica? Percepção e a rítmica, ela é a junção dos sentidos e do ritmo. Por quê? Porque a percepção, ela vai fazer referência aos sentidos, seja ele tato, olfato, paladar, os sentidos que a gente tem. E já a rítmica, ela faz referência ao ritmo. E o que é o ritmo, como está aqui? Ritmos são pulsos, ele é uma sequência de pulsos fortes e pulsos fracos. Por exemplo, se eu estou tocando aqui na palma da mão, e eu vou fazer. Isso aqui é um ritmo porque eu estou tocando um tempo forte e depois eu estou tocando um tempo fraco. Só que a gente vale ressaltar que a percepção rítmica também faz muita referência e é muito boa quando se trata de percepção no que diz respeito à percepção auditiva. Porque, tanto que eu coloquei aqui a observação, será que você tem ou não percepção rítmica? Muitas pessoas chegam para mim e falam, Luana, como é que tu toca tal coisa, então eu não vou tocar isso, porque eu não tenho percepção rítmica, eu não sei para onde que eu vou. Aí eu lanço esse exemplo. Imitação, aprender música rápida ou solo de algum instrumento. Para uma pessoa fazer uma imitação, ela não é simplesmente abrir a boca e falar. Ela tem que primeiro entender como a pessoa fala, entender qual o tom que a pessoa fala, se a pessoa fala um pouco mais arrastado, se ela fala um pouco mais rápido. É tanto que tem as regiões. Aqui no Nordeste a gente fala de um jeito mais arrastado, enquanto no Sul fala de um jeito totalmente diferente. Isso envolve a percepção auditiva, porque através da percepção auditiva você vai adquirir um pouco de percepção rítmica. Porque, por exemplo, como eu fazia, eu estruturava a música e de aprender tanto, de escutar tanto a música, eu aprendia o solo do instrumento, eu aprendia como o cantor estava cantando, não aprendi o tom, nem como ele estava cantando assim, o jeito, porque eu não sei cantar, né? Eu só sei tocar mesmo. Mas que a questão, como eu falei, eu não tinha instrumento em casa, no caso a bateria que é o meu específico, mas de tanto escutar,
eu faço parte aqui do projeto do UFC Musical, que é da UFC aqui em Rubens. E de tanto eu escutar as músicas, os ritmos, não as músicas propriamente ditas, mas os ritmos que são tocados, chega no ensaio e diz, Luan, toca essa música. Eu, que música é essa? Eu não sei, porque eu não escuto tanto música, eu escuto mais música da igreja. Mas de tanto escutar os ritmos que tem todo tipo de música, eu chego lá e eu consigo, com facilidade, eu não chego e já vou tocar precisamente o ritmo como é. Mas eu tenho facilidade de entender qual ritmo que está tocando, como que eu posso fazer, etc. e tal. Que a gente. Vocês estão entendendo até aí? Dê um feedback no chat que eu dou uma olhadinha aqui. Sim, Nádia, tá Luana, gravando, mas você tá gravando? tá por outro gravador. Não tem como gravar no Meet, não. A gente tá gravando por um gravador mesmo. Ah, entendi, tá certo. Eu não vi aqui o Viu? negocinho vermelho. Mas tá dando certo, viu? Se vocês quiserem também interromper ou perguntar alguma coisa, vocês podem estar perguntando ou então ligando o microfone que eu vou estar ouvindo e respondendo Era aqui o só que eu você. souber. Se eu Tem alguém souber, solicitando aí. Era só você ter já pedido no meu e-mail, mulher. Você gravava no meu e-mail, depois eu lhe passava. O meu tem a aba de vou. gravação. Mas tá dando certo aqui. O que importa é que já tá dando certo. Tá bom. Aí, continuando Aí se aqui. precisar em outra Vocês, ocasião, pode pedir, viu? tá bom, se vocês tiverem também alguma dúvida, vocês podem estar falando que eu procuro estar respondendo, senão eu pesquiso depois e vou repassando para vocês. Vamos aqui falar sobre as notas musicais e os valores. O que eu quero que vocês observem nessa imagem, que vocês não que decorem, mas que se atentem mais, é sobre a questão do nome das notas, as figuras que elas representam na pauta e os valores que são relativos de cada nota. Então, a gente tem 7 notas musicais, que é a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. As figuras que cada uma delas indica, a semibreve indica essa bolinha que está aqui, a mínima é uma bolinha aberta com como é que chama isso mesmo? Haste. Com a haste para baixo. Haste. É isso aí mesmo. A semínima é basicamente a mesma coisa da mínima, só que o que muda é que a semínima ela tem essa bolinha pintada. A colcheia tem uma haste, a semicolcheia 2 hastes, a fusa 3 hastes e a semifusa 4 hastes. Aí a gente vem aqui para o valor relativo das notas. A semibreve vale 1, a mínima vale 2, a semínima vale 4, a semicolcheia vale 16, a fusa 32 e a semifusa 64. Aluna, mas eu vou ter que decorar essa tabela todinha? Não, você apenas precisa entender a estrutura de como é formado, tipo a figura que cada um representa na ordem aqui, vamos supor, na ordem. E, por exemplo, se eu tenho uma semibreve, de quantas colcheias eu vou precisar para chegar no valor de um equivalente, vamos falar assim, a uma semibreve. Aí eu vou mostrar aqui para vocês essa tabela, que ela diz o quê? São as mesmas notas, porém aqui só está indicando 6, mas vocês vão conseguir entender o conceito que eu quero falar. Através de uma semibreve, você consegue ter 2 mínimas. Através de 2 mínimas, você consegue adquirir 4 semínimas. Como é que eu sei que através de uma semibreve eu tenho 2 mínimas e através de 2 mínimas eu tenho 4 semínimas? Aí a gente retorna aqui para esse slide anterior e percebe que os valores das notas para cada figura são o quê? Uma semibreve tem 1, que é o que está aqui, mostrando aqui, ó, semibreve 1, e aqui a mínima 2. Então, de uma semibreve, você adquire 2 mínimas. É basicamente você olhar os valores que tem aqui e você vai conseguir identificar quantas notas, por exemplo, tem. Uma semibreve, meu Deus, quantas semicolcheias eu vou precisar para basicamente ter uma semibreve? Você só vem aqui na tabelinha e você vê, ó, semicolcheia, 16. Então, 16 e semibreve 1. Então, basicamente, você precisa de 16 semicolcheias para ter o valor de uma semibreve. E aí, tudo bem para vocês? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês falam aí no chat, então liga o microfone que dá certo. Aí aqui a gente vem para uma etapa muito crucial quando se trata de percepção rítmica e coordenação motora, que é o tempo e o contratempo.
Tempo são pulsos, como eu bem falei lá no início. E o contratempo, ele é marcado por pulso e pausa. Esse tempo, a característica dele, o que diferencia ele do contratempo é porque o tempo, eles são pulsos constantes. Tipo, 1, 2, 3, 4. É constante isso aqui. Não tem nenhuma pausa dentre ele. Uma nota para outra, não tem nenhuma pausa. Já no contratempo, ele é marcado por pulso e pausa. Mais na frente a gente vai ver esse aqui, compassos simples e compostos, que tem os binários, os ternários e os quaternários. Por exemplo, se eu tenho um compasso binário, são duas notas. Vamos supor que aqui minha mão, dois tempos, 1 e o 2. Quando se fala do tempo, você tem 1, 2, 1, 2, que é um pulso constante, ele não vai mudar, ele vai ser sempre constante. Já no contratempo, ele é marcado por pulso e pausa. Então, se eu fosse basicamente cantar esse pulso e essa pausa, seria, por exemplo, 1, 2, 1, 2. Tempo, pausa, tempo, pausa, tempo, pausa. Vamos supor que o tempo vai ser indicado pela palavrinha tá. Então, seria tá, 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 pausa, tá, pausa, tá, pausa. Mais na frente eu vou explicar para vocês que a pausa, ela é uma coisa, ela tem a sua figura relativa para cada figura. Tipo, semibreve tem uma figura de pausa, semínima tem uma figura de pausa. Mas é muito importante vocês não esquecerem que a pausa, ela é... Por exemplo, quando você está lendo o ditado rítmico, você vê a figura da pausa, porém você não canta a figura da pausa. Porque como ela já está falando, ela é uma pausa. Então, você precisa estar em silêncio, mas você precisa internalizar que aquilo é uma pausa e você precisa respeitar o tempo que está ali. No caso, se for tempo, pausa, você não cantaria a pausa, mas você cantaria o tempo. Só você precisa entender que a pausa ela vai estar na figura, vai estar no pentagrama, onde seja, mas você não precisa necessariamente cantar essa pausa. E o que é que eu faço para marcar esse tempo e esse contratempo? É o metrônomo, que é essa figura que está aqui do lado, ilustrativa, que você pode baixar em computador, em celular, que ele é o quê? É uma ferramenta prática que produz um pulso estável, ou seja, basicamente ele é responsável por marcar o tempo em pulsos estáveis. No caso, ele marca os tempos, tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele vai marcar o tempo de forma estável. E o contratempo vai vir entre esses tempos. Mas isso aqui depois eu mostro para vocês. Compassos simples e compassos compostos. Tem dois. Tem o simples e o composto. Só que nos dois tem compassos binários, compassos ternários e compassos quaternários. O que muda é porque, como está falando, né, um é simples e o outro é composto. No compasso simples binário, vai ser representado por tempo 2 por 4. No compasso ternário simples é 3 por 4 e no compasso simples quaternário é 4 por 4, sempre sobre 4. Binário, porque é 2? Porque binário vem bi, 2, ternário 3 e quaternário 4. E aqui a gente tem os compassos compostos. Como bem disse, ele também tem o binário, também tem o ternário e também tem o quaternário. Porém, é diferente o binário simples, o ternário simples, o quaternário simples do composto. Por quê? Porque o binário composto, ele vai ser representado pelo tempo 6 por 8, o ternário composto por 9 por 8 e o quaternário composto 12 por 8. Ah, Luana, mas como é que eu vou saber se, por exemplo, se eu tivesse um compasso composto 12 por 8, qual que eu vou saber a referência dele se ele fosse simples? Tem uma fração básica que você faz na matemática, que você consegue identificar tanto o composto simples e tanto o compasso composto. Por exemplo, se eu tenho um 12 por 8, se eu quero saber se ele é um simples binário, um simples ternário ou um simples quaternário, o que eu faço? Se eu quiser saber do compasso simples para trazer para um composto, o que eu faço? Eu pego o compasso 2 por 4, 3 por 4 ou 4 por 4. No caso, eu vou dar o exemplo aqui do 2 por 4. Eu pego o 2 por 4 e multiplico pela fração 3 por 2. Sempre vai ser essa fração? Sempre vai ser essa fração. Seja para gerar do simples para o composto
ou do composto para o simples. Aí o que eu faço? Se eu tenho aqui um 3x4, como que eu vou saber qual é o compasso composto ternário do 3x4? Eu multiplico por 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 4, 8. Por isso que a gente tem aqui 9 por 8. E no 4 por 4 eu faço a mesma coisa. Multiplico por 3 sobre 2. 4 por 4 é 3 vezes 2, 12. E 2 vezes 4, 8. Agora, se eu quiser saber do composto quaternário, 12 por 8, como é que ele vai ser se ele fosse simples? Eu faço a mesma coisa, só que eu divido. Eu divido 12 por 8, eu divido pelo compasso 3 por 2. 3 sobre 2. Aqui na figura representativa, a gente tem basicamente como elas são representadas. É só mais um exemplo mesmo. No 2 por 2, 2 por 4, 2 por 8. Porque ele é binário, porque, como eu disse, bi vem de 2. Então, ele vai ser um compasso binário. Ternário, 3 sobre 2, 3 sobre 4, 3 sobre 8. Ternário, porque vem de 3. E quaternário, porque tem 4. Então, vem quaternário 4. Isso aqui é mais só a figura representativa. Aí você me pergunta assim, mas como é que eu vou saber quantas figuras vai caber em cada compasso? Por exemplo, se ele for um compasso 4 por 2, como é que eu vou saber escrever uma partitura ou cantar se eu não sei as figuras ou quantas figuras tem que ter no compasso? Aí eu venho aqui para esse próximo slide, que diz o quê? A estrutura dos compassos. Seria o quê? Conforme o desenho acima, que é esse desenho que está aqui na nossa direita, se o compasso for 4 por 4, ele estará indicando que dentro desse compasso cabem 4 figuras de semínimas, pois o 4 de cima indica a quantidade exata de notas, enquanto o número de baixo determina a figura que valerá na sua pulsação. Então, aqui nesta figura, a gente vai ter um pentagrama aqui, as notas que vai ser representadas aqui, mas isso eu não vou mostrar hoje, porque vou deixar para a próxima aula com outras pessoas do grupo. Aí, tem aqui o compasso 4 por 4. O de cima, ele é o numerador, e o de baixo, ele é o denominador. Aí eu coloquei essa figura aqui, que ele fala assim, ó, o número de cima sempre indicará a quantidade exata de notas dentro de um compasso. Ele já está falando aqui, ó, numerador. Então, remete a números. Então, ele vai dizer quantas figuras tem que estar em cada compasso. Se aqui, por exemplo, tivesse um 2 por 4, quantas figuras iriam caber no compasso? 2 figuras, porque o número de cima é o número 2. Se tivesse 3 por 4, quantas figuras iriam ter que ter aqui? Seriam 3 figuras, porque o compasso seria ternário. 3 por 4. E o de baixo é denominado denominador, que é o número de baixo, sempre indicará a figura que valerá a pulsação. No caso aqui, a figura é semínima. Como é que eu vou saber qual é a figura? A gente volta para essa tabela que eu passei aqui. A gente vê os valores relativos de cada nota. Para cada nota, ela tem um valor. No caso, por exemplo, ele aqui tem o 4 por 4. A figura que vai valer 4 tempos aqui é uma semínima. Ele poderia ter, por exemplo, 4 por 8, que seria, no caso, uma colcheia. Então, seria 4 figuras de colcheia. As figuras de colcheia, que até a semidifusa, elas podem ser indicadas somente assim ou assim. Aqui é como se tivessem 2 figuras dessas, só que elas estão ligadas com essa haste aqui de cima. E elas poderiam estar, tipo, 2 figuras. Essa e outra dessa aqui. Seria a mesma coisa. Vocês entenderam essa parte aqui? Que o de cima sempre vai indicar qual vai ser a quantidade de figuras que eu vou ter. E o de baixo vai indicar qual figura que eu vou utilizar. Vocês estão conseguindo entender até aí? Se não, vocês mandam aí no chat alguma coisa que dá para entender aqui, que vocês não estão entendendo, ou quer que repita, também dá certo. No ditado rítmico, que é a parte que eu mais gosto aqui desse negócio todo. Vou ler aqui uma coisinha para vocês. A leitura rítmica se refere à leitura das notas e pausas existentes em uma determinada pauta ou partitura de acordo com a sua duração. Então, o que é o ditado rítmico? Ele vai ser a leitura das notas e pausas existentes em uma determinada pauta ou partitura de acordo com a sua duração. Coloquei aqui a observação. Quando aparecer as pausas, que é aquilo que eu falei dos tempos aqui 1 e 2, quando tiver as pausas, a marcação do tempo
deve continuar normalmente. Porém, devemos respeitar a sua duração em silêncio. Não precisa cantar, mas tem que respeitar e entender que ali tem uma figura de pausa. Pois, como o próprio nome diz, são pausas. Vou passar aqui para o próximo. Aqui eu não mostrei essas figuras de pausa antes, lá junto com aquela outra tabela, porque vai ser melhor mostrar agora, porque já vou mostrar um ditado para vocês, onde tem umas figuras de pausa, e hoje a gente vai cantar um ditado bem simples. Ela é basicamente como essa tabela aqui. Cada um vai ter um valor e uma figura representativa. Quer dizer, o valor ele não muda, ele é constante para cada figura, mas para cada nota. Mas as figuras de pausas, cada figura ela vai ter uma figura de pausa diferente. No caso, a semibreve é essa, a mínima é essa, a semínima é tipo esse 3, a coxinha é essa, e assim vai. Aí você me pergunta, Luana, mas se tiver, eu vou fazer, por exemplo, uma partitura e eu quero colocar tudo em semínima, as figuras tudo em semínima, eu vou e coloco uma pausa dessa. Pode? Não pode, porque cada figura ela tem a sua figura de pausa. E ela tem que respeitar. Tipo, uma semibreve tem a sua fixa, que é essa daqui. Elas não mudam. Cada uma tem que respeitar a figura de pausa de cada uma. Aqui é um ditado bem simples que eu vou passar para vocês, que é uma coisa realmente bem simples. Como vocês podem ver aqui, essa figura aqui é uma semínima. E embaixo tem o tá. É como se fosse cantar o ditado. Aqui, só que aqui a gente tem uma figura de pausa. Como vocês podem ver aqui, na semínima, a figura de pausa é essa daqui. Tá vendo? Eu não usei nem essa e nem essa daqui. Eu usei a figura da semínima porque ela tem a referência que é essa daqui. Uma semínima tem essa figura de pausa que é essa. Então, aqui seria o quê? Aqui é um compasso quaternário, como vocês podem ver, 4x4. E aqui está bem explicativo que é quatro figuras de semínima, onde há 4 figuras e vai ser uma semínima, porque é a figura que indica o número 4, a figura que tem o seu valor 4 é a semínima. Então, a gente vai ter 4 figuras de semínima. Aí você me pergunta, mas nesse segundo compasso aqui só tem uma figura. Mas, como eu disse anteriormente, a pausa não precisa cantar, mas você precisa entender que ela é como se fosse ela é uma figura, na verdade, mas que o que diferencia a figura de pausa e a figura, como por exemplo, de semínima, é porque você não precisa cantar a figura de pausa. A pausa é uma pausa e você fica em silêncio, simplesmente. Aí você me pergunta, mas o que é compasso? Compasso ele vai ser definido através se ele vai ser um compasso binário, um ternário ou um quaternário. No caso aqui, como eu tenho um quaternário, vai ser definido que são 4 tempos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. A cada 4 tempos, eu vou ter um compasso. Então, se no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, passa a barra de compasso, que é essa barrinha aqui, e começa novamente o novo compasso. Aí eu poderia ter, por exemplo, somente 2 figuras aqui? Não, por conta que o compasso que tem aqui é o compasso quaternário. Então, eu tenho que entender que só podem aparecer 4 figuras aqui, seja ela de pausa ou figura normal, como a semínima, uma coxinha. A figura que vai estar representada aqui na partitura, aqui no pentagrama, vai ser definido pelo compasso que tem aqui. O compasso seja ele o número de cima ou de baixo. Eu vou ler aqui para você. E para finalizar o compasso, quando você for finalizar, o que indica é isso daqui. Que isso daqui se chama barra dupla de compasso, que é como se fosse duas barras de compasso, como essa, e uma última para indicar que está finalizando. Por isso que o nome é chamado barra dupla de compasso. Então, a gente vai entender que, como eu disse aqui, são 4 tempos. Para cada tempo, eu vou cantar a nota tá. E quando tiver pausa, não canto, só fica em silêncio. No caso aqui seria, se for colocar no metrônomo, por exemplo, lá, sei lá, no mais baixo mesmo, com acho que uns 40, 50, isso aqui. Que o metrônomo é o que é responsável por marcar o tempo, né? Então, ele ia contar. Antes de você cantar o ditado, sempre é bom você marcar quantos tempos tem cada compasso. No caso, como ele é um compasso quaternário, eu tenho que marcar 4 tempos antes de começar. No caso, ficaria
1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Aí é pausa, não canto. Só respeita o tempo. Tá, 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 tá. Pausa. Por 3 tempos. Tá, tá, tá. Aí aqui é pausa novamente. Outra pausa. Tá, tá, tá. Pausa. Não precisa cantar. Aí volto pra cá. Tá, 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 tá. Aí a pausa não precisa cantar, você precisa respeitar. Tá, 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 tá. Só precisa respeitar o tempo. Tá, 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 tá. Então, isso aqui, pessoal, é só um ditado ilustrativo de como seria você entender a questão de tempo da nota que está na partitura aqui e a pausa. A pausa ela não precisa ser cantada, ela só precisa ser respeitado o tempo dela de acordo com cada figura. E a figura você canta. E no ditado rítmico, a gente utiliza essa parte, essa coisa, essa palavrinha tá, para ser mais fácil de entender. E para a gente ler e internalizar a figura de pausa, a gente só canta na cabeça, continuando o tempo, como se fosse assim. Tá, 1, 2, 3, tá. Eu canto assim, né? Quando eu estou cantando para fazer o ditado da faculdade, por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo de como é o ditado da faculdade. No Pós-Óleo, que é um livro que a gente utiliza na faculdade, mas que eu não vou estar mostrando para vocês, porque esse aqui é um pouco mais avançado, é mesmo só para vocês estarem vendo. E também tem algumas figuras diferentes, como por exemplo essa daqui, que é como se fosse, esse daqui é como se fosse tipo meia semínima, você só canta metade, em vez de você cantar tá, você canta tá, é tipo como se fosse um estalo. Você não canta ela inteira, você só canta ela como se fosse um estalo mesmo. E tem outras figuras aqui, que é um pouco mais avançado, que eu vou deixar para, se caso tiver próximo, aí eu passo para vocês esse conteúdo mais avançado. E o Carlos. E para finalizar, gente, no resumo, esta oficina de percepção rítmica enfoca a leitura e o ditado rítmico. Seu estudo inclui conceitos de pulsação, tempo, forma de compasso e as figuras musicais, semínima, colcheia, etc., usados na escrita musical. Trabalha teoria e prática de maneira interessante e prazerosa. Ajuda na coordenação motora e na percepção dos ritmos, melhorando assim a precisão na execução musical. Então, pessoal, basicamente é isso. A percepção rítmica, ela é como se você estudasse seus sentidos que você tem internalizado no seu corpo e agrupasse com o ritmo. No caso, é isso que dá a percepção rítmica. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Queria agradecer muito por vocês terem ficado até aqui. E eu vou deixar o chat aberto, caso queira surgir alguma pergunta, ou se vocês quiserem ligar o áudio, vocês podem falar, senão eu já me despeço de vocês aqui. E muito obrigado por ter ficado até aqui nessa aula. Vou ficar esperando aqui um tempinho, caso surja alguma pergunta. Se não houver, eu vou finalizar. Eu acho que já pode finalizar, viu? Uhum. Pois pronto, pessoal. Quero agradecer. Vixe! Mulher, que é isso? Tem que achar pelo link que eu vou colocar no YouTube, porque a aula já acabou. Mas se caso tiver... Se caso não, vai ter o link no caso, a gente posta para vocês no YouTube e a gente bota para vocês que assistiu, chegou depois para assistir. Eu queria agradecer aqui vocês por terem ficado até aqui na aula e até a próxima, se caso for ter. Queria agradecer, gente. É isso, viu? Tchau, boa tarde.